Bom dia, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Danilo Ribeiro, eu sou gestor de marketing e produto da Mimac Brasil. Queria primeiro agradecer a todo mundo pela paciência um pouquinho. A gente teve um pequeno problema no início da primeira transmissão. Essas coisas acontecem, né? Esses eventos ao vivo acabam acontecendo. A gente ensaiou bastante, faz tudo para as coisas acontecerem certinho, mas em algum momento pode dar algum problema. Que bom que a gente conseguiu resolver rapidamente e que acredito que todos receberam os novos links e estão participando. Queria que vocês confirmassem no chat para a gente se todos estão ouvindo e estão vendo bem a nossa transmissão. A ideia hoje é a gente fazer um bate-papo do lançamento do novo equipamento da Mimac. A gente vai entrar em detalhes um pouquinho mais para frente. A gente vai falar um pouquinho também sobre quem é a Mimac, sobre os mercados de atuação, sobre tudo que a Mimac pode prover para o mercado e para os clientes. Comigo, nessa transmissão, está o André. Queria que o André se apresentasse, desse um bom dia aí para o pessoal, falasse um pouquinho quem é o André e o que o André representa aqui dentro da Mimac. Por favor, André. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Espero que estejam me ouvindo bem. Meu nome é André Monari, eu trabalho aqui no Departamento de Desenvolvimento da Mimac Brasil. E aqui eu vou ajudar aqui o Danilo a explicar algumas questões mais técnicas, algumas coisas sobre consumo, alguns arquivos aqui que eu criei para vocês. E vamos seguir aí, Danilo. Vamos lá. Qual que é a ideia, né? A ideia é da gente mostrar um pouquinho do que a Mimac representa, o que a Mimac pode auxiliar no mercado e complementar os clientes em suas linhas de produção, né? A Mimac tem uma linha de atuação bastante abrangente no mercado. Ela pode atuar em diversos segmentos por conta do tipo de portfólio que a empresa tem, né? A empresa trabalha desde impressoras solvente, UV, sublimação, impressão direta no tecido, 3D, até mesmo soluções de softwares de gerenciamento de cor, de softwares de impressão, e ela tem também as suas linhas de tintas, né? Então, tudo que a Mimac oferece no mercado, quando a gente fala de produtos originais, são baseados na qualidade de impressão e buscando realmente alternativas para o mercado, né? E quem que é a Mimac, né? A Mimac é uma empresa japonesa, é uma empresa de 45 anos de mercado e que hoje tem atuação global, né? Hoje a empresa tem filiais na Europa, tem filiais nos Estados Unidos, tem filiais na América do Sul, na Ásia e temos as filiais aqui no Brasil. E no Brasil, nós somos hoje basicamente em 5 filiais. Uma fica localizada em São Paulo, que é a nossa matriz, de onde nós estamos falando. Nós temos a filial de Recife, que dá suporte para toda a região Nordeste. Nós temos a filial em Belo Horizonte, que dá suporte e atendimento aos estados de Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo. Nós temos a Mimac Blumenau, que dá suporte aqui à região Sul. E nós temos um laboratório têxtil responsável por fazer as soluções, né, por desenvolver as soluções de impressão em tecido. É claro que nesse cenário nós não estamos sozinhos, nós trabalhamos juntamente com os nossos distribuidores para que a gente possa ter uma atuação nacional, tanto na parte de vendas de equipamentos, como na parte de vendas de insumos e suporte técnico pós-venda. Então, todo o formato hoje de canal de vendas da Mimac está desenvolvido de forma a dar suporte para todo o mercado. Eu comentei rapidinho do que a Mimac tem de soluções, mas eu vou entrar um pouquinho agora um pouquinho mais em detalhe em cada linha. Então, a Mimac ela divide a sua linha de produto em três segmentos. Nós temos aqui a linha têxtil, na qual a gente tem toda a estrutura para impressão em sublimação e impressão direta. Então, quando a gente está falando sobre sublimação, a gente fala basicamente sobre a impressão em tecidos que contenham poliéster, né, que tenham base em poliéster, pode ser um mix de tecido, algodão com poliéster, enfim, qualquer coisa nesse sentido, mas basicamente tem que ter poliéster na composição. E quando a gente fala sobre impressão direta, a gente fala sobre a possibilidade de imprimir
em algodão, em viscose, enfim, em tecidos que não são atendidos pela sublimação. A Mimac tem essas duas linhas de atuação e fica o convite para que vocês possam, caso tenham interesse em desenvolver essas soluções dentro do nosso laboratório têxtil. Nós temos a linha de equipamentos industriais, que aqui basicamente nós estamos falando sobre as impressoras UVs planas e sobre as impressoras, não as impressoras, as máquinas de corte plana. Então aqui é possível a gente trabalhar com chapas de PS, de PVC, com materiais como papel triplex, papel cartão, tanto na impressão como no corte. Fundamentalmente para o mercado de comunicação visual, para fazer display, para fazer esse tipo de aplicação, como de ponto de venda, como também para o mercado de embalagens. Eu posso fazer mockups, eu imprimo num papel triplex, depois recorto numa plotter de corte para fazer um mockup de uma embalagem, por exemplo. E dentro da linha industrial, a gente consegue atender muito o mercado de entrada de impressoras UVs planas, que fica muito focado na parte de brindes, por exemplo, né, para impressão de capas de celular, impressão de caneta, impressão de pen cards, enfim, qualquer tipo de produto que tenha uma superfície plana de impressão, mas eu posso também customizar, eu posso usar o equipamento para fazer aplicações industriais, eu posso imprimir em produtos que estão no nosso dia a dia. A gente tem equipamentos instalados em indústrias de brinquedo, em indústrias de plástico injetado, enfim, tem máquinas dentro de indústrias realmente montando peças para o produto final. Por último, dentro da linha industrial, nós temos as máquinas 3D. Dentro da máquina 3D, nós temos máquinas de impressão colorida e máquinas de impressão monocromáticas. Mas hoje a ideia é a gente falar mais sobre o mercado de comunicação visual, onde a Mimac também tem soluções, tanto usando linha solvente como a UV, e hoje a gente vai dar foco mais na linha de equipamento solvente. Por isso que, basicamente, o lema da empresa, né, é fazer algo novo, fazer algo diferente. E o portfólio da Mimac permite isso. É possível que, ao visitar um showroom nosso, em qualquer uma dessas filiais, o cliente consiga entrar com uma ideia e sair com uma ideia completamente diferente devido às possibilidades de impressão. Posso fazer parte de impressão num processo, parte de impressão no outro, impressão em um processo, acabamento em outro. Eu posso abrir as minhas possibilidades de impressão trabalhando dentro do portfólio da Mimac. Mas vamos lá. Hoje o objetivo é a gente falar sobre a máquina JV100-160, porém, queria falar um pouquinho sobre essa linha que a gente está chamando de série 100, né? A série 100 são os equipamentos mais novos da Mimac. Ela vem tanto na linha UV, que é o JV100-160, como na linha sublimática, que é a TS100-1600, como a gente vai falar mais hoje, que é a JV100-160, que é a linha solvente. O que é bacana é que praticamente tudo que nós vamos falar hoje aqui, exceto as características de cada tinta, né, com relação ao produto final a ser entregue, todas as características de equipamento, eles podem ser replicados para as três máquinas. Então, tudo que nós vamos falar de características, podem entender que tem na sublimação, tem na UV e tem na solvente. Hoje o foco é a gente falar bastante, então, sobre a JV100, e a gente vai falar sobre os itens mais técnicos do equipamento. Não vamos entrar muito em questões técnicas, vamos ser mais produto e mais processo, mas é importante citar esses itens principalmente que estão em destaque, que é o sensor DAS, que são a questão dos pontos variados. A gente vai falar sobre velocidade de impressão, que a gente entende que é bastante importante para o mercado. A gente vai falar sobre as funções NRS e NCU. A gente vai falar sobre o MAPS. Claro que, aos poucos, a gente vai falando também sobre todos os itens que estão compondo aqui essa imagem. Então, vamos lá. A gente costuma começar pelo sistema de cabeça de impressão, por conta de ser sempre um dos questionamentos que a gente mais recebe dos clientes, né? Então, é um equipamento que trabalha com duas cabeças de impressão escalonadas. Cada cabeça de impressão tem 4 linhas de injetores, na qual temos a cromia.
certo? Então, ela tem 2 cabeças de impressão que vai permitir um maior ganho de produtividade, que a gente vai mostrar mais para frente nos próximos slides. É um equipamento que trabalha com tinta solvente, ela trabalha com 4 cores, e todas as tintas da Mimac, elas basicamente possuem o mesmo sistema, o mesmo contexto, né? Que é o quê? É ter um gerenciamento mais preciso de custos. Para isso, ela é chipada. Ela tem chip para controle de qualidade, para acompanhamento da rastreabilidade do produto. Então, quando eu coloco uma unidade de tinta no equipamento e eu faço a leitura do chip daquele equipamento, eu estou dizendo para a máquina, aqui tem uma tinta CS250 da cor cian, que ela tem uma validade na data tal, ela foi produzida de tal forma, então eu consigo fazer toda a rastreabilidade do produto. Isso é muito importante para os nossos clientes, para as gráficas que trabalham conosco, porque caso ocorra qualquer tipo de variação, ocorra qualquer tipo de questionamento na ponta, a gente consegue fazer a análise retroativa até chegar lá na linha de produção, até chegar lá na fabricação para entender se houve realmente algum tipo de problema no processo. A gente está fazendo fornecimento para esse equipamento de tintas em garrafas de 1 litro. Isso ajuda bastante no dia a dia do cliente, ele tem menos trocas operacionais, né? Então ele tem menos gasto de tempo, deixando o equipamento produzir mais. E o que eu tinha citado aqui do gerenciamento mais preciso de custos é porque a gente consegue, através do Rasterlink, fazer a leitura de quanto está sendo consumido de cada tinta para cada tipo de arquivo. Mais para frente, o André vai entrar em mais detalhes, a gente tem uma série de tabelas para mostrar para vocês com relação ao consumo de tinta, e esses consumos eles são retirados da informação de dentro do software. A partir do momento em que eu tenho que fazer uma cotação para um cliente, por exemplo, eu sou uma gráfica e eu tenho que cotar para um cliente final. Eu consigo receber o arquivo do cliente final, fazer um gerenciamento da forma de impressão que aquilo está me demandando, e eu vou ter mais precisamente o consumo de tinta para poder fazer um orçamento para um cliente. Então, isso me gera menos perdas de processo, menos perdas de... Se eu, por exemplo, se eu colocasse um custo de tinta fixo para todos os trabalhos, né, eu consigo fazer um custo para cada trabalho individualmente, sem que haja perdas nesse tipo de forma de análise. E como que a máquina vai trabalhar? Ela vai trabalhar basicamente com cromia. Então, ela vai trabalhar magenta, cian, yellow e black no equipamento. Existe a possibilidade no futuro de haver o lançamento das tintas para 8 cores, mas no momento, no Brasil, nós estamos trabalhando apenas com 4 cores. É muito bacana que essa tinta CS250, ela tem um selo Green Guard. Esse selo Green Guard, ele atesta não só a qualidade da tinta, mas sendo que é uma tinta que se preocupa com preservação de ambiente, que se preocupa com formas de não ser abusiva ao ambiente. Então, existe a certificação para essa tinta que está contida nos nossos sites, você consegue pegar esse tipo de documento dentro das nossas plataformas. E partindo para a parte de produtividade, que é extremamente importante aí para os nossos clientes. A gente optou aqui por fazer um comparativo entre a JV100 160, que é o lançamento, e a JV150 160, que é o nosso atual equipamento de linha. Então, quando a gente pensa nesse modo 4 cores, quando a gente fala sobre a impressão em vinil, a gente tem uma tendência de subir o número de passadas e a resolução. Então, quando a gente fala aqui em 6 passadas, a gente está falando da base de 20 metros quadrados por hora. Quando a gente fala de 4 passadas, a gente está falando de 27 metros quadrados por hora. O que é interessante citar é que, quando eu comparo a JV150, 27,4 metros quadrados por hora, com 4 passadas, quando eu olho para a JV150, estou falando de 19,5 metros quadrados com 4 passadas. Então, a JV100, com o mesmo número de passadas,
mas entregando uma resolução maior do que a JV150, a gente está falando aqui na faixa de 8 metros quadrados a mais de diferença de produção. E o que eu acho bacana também de citar é que quando eu começo a subir o número de passadas e a resolução, eu consigo chegar num ponto, trabalhando 720 por 900 com 8 passadas, eu consigo chegar num ponto aqui de 15 metros quadrados por hora, versus 720 por 720, 6 passadas a 11 metros quadrados por hora. O que eu quero dizer com isso? Que eu não preciso, talvez, usar a mesma resolução 720, 720, 720 por 600, 6 passadas, para produzir 20 metros versus 11. Eu posso produzir com mais resolução e mais passadas e manter uma produção maior do que o modelo JV150. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, eu consigo, mesmo produzindo mais, eu consigo entregar mais qualidade de impressão e mais cobertura de cor, por exemplo. Então eu consigo fazer um produto melhor sem diminuir a minha produtividade. Isso me parece bastante interessante no dia a dia, porque as gráficas vão ter possibilidade de vender aos clientes finais produto com mais qualidade e mesmo assim mantendo as suas entregas rápidas e aumentando, inclusive, a possibilidade de giro mais rápido de produção. Quando eu parto para uma análise mais para referência de lona, também trabalhando com 4 cores, o equipamento ele pode chegar a uma produção de até quase 63 metros quadrados por hora em 2 passadas. É claro que aqui a gente tem o entendimento de que 2 passadas, né, no solvente talvez seja um trabalho para ser visto mais à distância, mais longe, mas mesmo quando eu aumento aqui para 3 passadas ou 4 passadas, eu continuo tendo uma produtividade na casa aí dos 30 metros quadrados por hora. É muito bacana que, da mesma forma que a anterior, eu tenho uma resolução maior com uma entrega de mais produtividade. Então, isso faz, novamente, com que os clientes tenham a possibilidade de giros mais rápidos, né? Entregar mais rápido o produto. A gente sabe que, hoje em dia, tudo é urgente, né? Tudo é imediato. Então, o gráfico recebeu a demanda do seu cliente final, o cliente final quer que seja entregue muito rapidamente o produto. Então, é um equipamento que está permitindo que isso aconteça com mais velocidade, com mais agilidade e com mais qualidade de impressão, porque é possível fazer isso aumentando resolução e número de passadas. E entrando um pouquinho nos recursos do equipamento, novamente, o que a gente vai falar daqui para frente vale tanto para a impressora UV, como para a impressora sublimática, como para a impressora solvente, tá? Então, essa linha 100, né, essa série 100, ela está disposta com essa nova tecnologia da Mimac de ajuste do equipamento, que é o DAS. O DAS, ele basicamente permite com que os ajustes operacionais sejam feitos de maneira automática. Eu queria que o André entrasse um pouquinho mais em detalhe e explicar um pouquinho, não só que ajustes que o DAS faz, né, o que ele ajusta e o porquê o fato de ser automático é bom para o cliente final. Bom dia a todos de novo. Tem uma pergunta aqui no chat, eu já respondo, tá, André Dilson? Falando agora sobre o DAS, existem 2 ajustes que temos que fazer nos equipamentos de rolo a rolo para que eles imprimam corretamente, né? Um é o feed comp, que é a compensação do peso da mídia com o tracionamento do carro, né? Então, quando a mídia está puxando ali, o carro está passando, você tem um peso ali de material, e você tem que fazer esse ajuste a cada mídia que você troca, seja a lona, você coloca uma lona 440, uma 220, ou troca para um adesivo, tem que fazer essa regulagem, esse ajuste no caso. E o ajuste do bidirecional, que seria o drop position, né? Mas no mercado a gente conhece mais como bidirecional, que é o ajuste onde o disparo, o carro vai dar o disparo na ida e na volta no mesmo local, naquela mídia, né? Isso tem a ver com a altura da mídia, a altura do carro, que está setado na máquina. E antes você tinha que fazer de forma manual, então eu tinha que imprimir para fazer o ajuste do feed comp, você imprime ali 2 linhas,
analisa se elas estão afastadas ou muito sobrepostas e regula ela ali no painel de forma manual, né? Você tem que analisar a numeração que você vê, o resultado impresso, e ir para o painel e colocar uma outra informação e imprimir de novo para ver se está correto. No mesmo caso, o bidirecional, você tem que imprimir uma série de targets ali para você anotar algumas numerações ali, fazer um comparativo de qual é o ponto correto em cada resolução que ela tá sendo ajustada ali, o disparo na ida e na volta do carro. E e depois disso informar tudo dentro do painel da máquina. No caso do DAS, ele fica mais legal porque, assim, apesar ele tem um tempo ali para ser feito, aqui no vídeo a gente coloca ali, mas ele completo, ele leva em torno de uns 14 minutos para ser feito todas as resoluções, porém ele gasta muito pouca mídia, tá? O que ele vai gastar ali de mídia chega ali acho que uns 30 e poucos centímetros só de mídia, e ele faz o ajuste automático, então você pode realmente pôr a mídia na máquina, dá esse comando do DAS e aí vai preparar seu arquivo, vai fazer outra coisa. Então, ou seja, quem já conhece equipamento de impressão, quem já trabalha, esse ajuste você não precisa mais estar ali fazendo. Você pode pôr a mídia na máquina, coloca ali, pede o comando do DAS, ele vai fazer de forma automática, você pode escolher todas as resoluções ou só uma que você vai usar, e aí ele vai ser um pouco mais rápido, mas ele vai fazer sozinho. Então, isso vai agilizar bastante assim, a produção aí no dia a dia. Legal. Para o cliente, ele tem ganho operacional, né, André? No sentido, Sim. ele deixa o ajuste sendo feito e, enquanto isso, ele está preparando um Vai lá no arquivo, de repente está Rasterlink. tá mexendo no Rasterlink, né? Está Sim, sim. ajustando as próximas impressões. Já falando um pouquinho sobre o Maps é uma característica de impressão que a Mimac tem hoje praticamente em toda a linha de produto. O que o Maps promove de qualidade para os clientes? O Maps é uma forma de impressão que ele utiliza pontos dispersos, ele não é aquela antiga impressão com linhas retas. A grosso modo, bem de forma simples, seria como se estivesse imprimindo uma forma de um degradê. O que ele permite? Ele permite que as linhas de passadas elas fiquem suavizadas, de forma que você não consiga visualizar aonde está a separação de uma linha para outra. Então, aqui no exemplo que a gente está dando, uma impressão sem maps do lado esquerdo aqui da impressão e do lado direito aqui uma impressão com maps. Então, aqui você tem um trabalho de 4 passadas, né, na qual somente a quarta passada aqui está completa, e aqui você tem a mesma impressão feita com o formato de maps, na qual você tem realmente uma suavização aqui entre uma passada e outra. Isso aumenta bastante a qualidade de impressão do produto que vai ser entregue para o teu cliente. Todos os equipamentos aí, tanto a linha UV, como a linha sublimática, como a linha solvente, tem esse recurso e no dia a dia, pelo menos no histórico que a gente tem dos nossos clientes, todos eles utilizam o Maps para fazer as impressões. Uma outra característica que as linhas de equipamento Mimac possuem são a questão de impressão com pontos variados. A Mimac trabalha com 3 tamanhos de gota para as impressões. Queria que o André explicasse um pouquinho também qual que é a vantagem de trabalhar com tamanhos de gotas diferentes aí na questão da redução da granulação, no melhor preenchimento das imagens. André, se tiver alguma coisa. Sim. Quando você tem pontos variados, você, além de uma impressão melhor, né, você tem uma qualidade melhor, principalmente em meios tons, assim, né, em vez dele usar menos pontos maiores, o que acontece? Quando você tem ponto de um tamanho só, quando ele vai reduzindo a carga, ou tirando ali cor, ou fazendo meio tom, ele vai usando menos pontos para você ter menos cor ali. E o que acontece? Você vai tendo muito espaçamento entre esses pontos maiores, né? Antigamente você tinha só pontos grandes, então quando você se aproximava muito de uma impressão, você via os pontos mais esparsos, mais o fundo da mídia, e hoje em dia com os pontos variados, o que acontece? Ela vai controlando isso, vai colocando pontos menores e médios entre os espaços ali que ele vai dando desses pontos grandes e vai compondo melhor o fundo, né? Compondo melhor a imagem, então isso te dá meios tons melhores, degradês melhores, a cobertura da mídia fica melhor.
Tá? Então, seria isso que você consegue melhorar, né? Essa questão que você consegue melhorar com a impressão. É claro que no vídeo aqui você não consegue ver muita coisa, mas na impressão ele faz uma bela diferença. Todos esses recursos, né, André, visam basicamente aumento de qualidade de impressão, né? Todos que a gente está falando nesse momento, né? Isso. É só para, na verdade, tanto o Maps quanto esse são para melhorar aquelas máquinas passadas que antigamente você tinha, outras impressoras, essa questão dos pontos variados que antes também não tinha, agora você tem na tecnologia mais recente aqui nos equipamentos. Então, é tudo para melhorar a qualidade, sempre pensando em ter uma impressão perfeita, uma impressão sem nenhum problema, né? Legal. Agora, a gente vai apresentar dois recursos que ajudam muito, claro, na qualidade de impressão, mas eles têm um foco mais na questão operacional, em fazer o cliente ter autonomia de produção e continuar produzindo sem muitas necessidades de chamado técnico. Enfim, o objetivo é fazer com que o cliente ele possa trabalhar 24 horas e reduzir bastante qualquer tipo de falha de impressão. O primeiro deles é o NCU, Nozzle Check Unit. Então, é um sistema de checagem dos injetores. Então, como é que ele funciona? O vídeo está mostrando que ele tem deixa eu voltar aqui um pouquinho. Que ele tem um emissor de... Que ele tem aqui um sensor que emite uma luz e tem um receptor. Ela faz as leituras dos injetores, e quando ele encontra uma falha, ele diz para o equipamento, tal injetor está falhando. A partir do momento em que ele reconhece que um injetor X está falhando, ele entra num sistema de checagem desse injetor. Se o injetor está entupido, ele realiza a limpeza. Se a limpeza der certo, o equipamento volta a produzir. Se a limpeza não funciona, ela pode fazer novas limpezas até tentar fazer com que aquele injetor volte a trabalhar. Caso ele não volte a trabalhar por algum motivo, automaticamente pode ser feita a recuperação daquele injetor através do sistema de nozzle recovery. O que isso fundamentalmente gera para o cliente? Principalmente para quem tem volume de impressão grande, eu consigo fazer, vamos supor que eu tenho uma produção de 100 metros lineares do mesmo material, para o mesmo arquivo, um exemplo. Eu consigo dizer que o equipamento vai fazer essa checagem a cada X metros ou a cada X repetição do arquivo. Aí o equipamento vai parar vai parar na lateral do equipamento, vai fazer toda a checagem desses injetores um por um. Dando tudo certo, ela volta a trabalhar. Detectando algum tipo de falha de injetor, ela faz a cobertura daquele injetor e volta a trabalhar. Ou seja, eu minimizo qualquer tipo de possibilidade de falhas de impressão durante aqueles 100 metros lineares que eu esteja produzindo. Isso faz com que eu evite perdas de material. Imagina você deixar produzindo, de repente, essa metragem, em algum momento o equipamento ele falha, ele vai ficar produzindo 100 metros com algum tipo de falha, porque o teu operador está fechando outros arquivos, está fazendo qualquer outra coisa, está dando acabamento nos outros pedidos, enfim. Então, o objetivo é fazer com que exista a possibilidade de produzir com menor nível de supervisionamento de um operador. E como é que funciona o NRS partindo tanto do NCU, como eu posso fazer ele manualmente? Eu posso ir no painel da máquina e dizer, tal injetor está entupido e eu quero que ele seja compensado pelo equipamento. Então, como é que ele funciona? Eu tenho uma obstrução, por exemplo, do injetor, eu faço a operação do nozzle recovery e volto a trabalhar. Enquanto isso, eu faço o chamado técnico para que um técnico venha verificar se a cabeça de impressão está com algum tipo de problema ou se é simplesmente alguma coisa que seja resolvida com limpezas. Porém, eu consigo continuar minha produção com aquele injetor entupido. Então, no caso desse vídeo, eu tenho o exemplo de um injetor entupido. Num trabalho de 4 passadas, ele deixou marcas aqui na impressão. Quando eu trabalho com a compensação de um outro injetor, ele deixou a marca aqui, naturalmente ele foi compensado por esse outro injetor. Então, eu conseguiria terminar os trabalhos que eu estou executando, mantendo a qualidade de impressão,
E aí eu faço uma abertura de chamado técnico para que depois o técnico possa checar e verificar direitinho se eu tenho algum tipo de problema. Mas a vantagem qual é? Manter a produção. O equipamento continua trabalhando. E a gente separou aqui uma função nova do Rasterlink 7, que é a impressão de dados variados. Queria que o André citasse para a gente como é que é esse trabalho e no que ajuda ao cliente, André, uma impressão de dados variados dessa forma. Sim. É uma função nova, nós temos aqui de duas formas para trabalhar com ela, tá? A primeira seriam dados mais simples, igual estamos vendo aqui no slide. Então, eu conseguiria carregar, por exemplo, só esse fundo MIMAC, e essa numeração eu consigo colocar direto do Rasterlink, então eu consigo chegar lá e falar, olha, eu quero X casas decimais, eu quero o número de 1 a 10, de 1 a 100, e você encaixa, põe o tamanho dele lá pelo Rasterlink mesmo, você põe o tamanho da fonte, o tipo de fonte, o tamanho que você quer, o enquadramento dele dentro do fundo, e aí você dá um OK, ele vai replicar e já vai colocar isso na fila de impressão para você imprimir. Ou eu tenho mais uma opção de poder estar trabalhando com um documento do Excel, .csv, realizando até dois pontos, dois campos, tá? Mais uma foto. Então eu consigo jogar, por exemplo, um fundo, a foto ser um dado variável e mais dois campos, por exemplo, nome, um número, alguma coisa assim. E não é tão difícil, é uma forma até bem simples. Você vai salvando ali no Excel as linhas, vai dando o caminho da onde você salvou cada foto, e aí você carrega esse arquivo no Excel dentro do Rasterlink 7, e aí ele vai fazer essa substituição, e você vai carregar um fundo só para ela no Rasterlink, e ele vai fazer essa montagem na fila de impressão para você trabalhar. Então, para quem trabalha com dados variáveis e precisa desse processo, agiliza bastante para não ter que ficar montando no software de edição, né, um por um, né, tem que fazer 1.000, às vezes 2, 3.000 ali, pecinhas ali, adesivos ali, você demora muito tempo para montar isso no Core ou no Illustrator. Então vai agilizar bastante essa nova função no Rasterlink. Eu conseguiria, de forma prática, fazer, então, por exemplo, uma etiqueta de patrimônio. Então, eu vou atender uma empresa que tem 1.000 itens de patrimônio, eu conseguiria fazer um sequencial, 1, 2, 3, até 1.000, simplesmente usando a ferramenta do Rasterlink, certo? Muito simples. Você monta ali, ainda põe aqueles materiais, né, para casca de ovo mesmo, e aí você só faz a montagem do arquivo, põe a sequência, aí tem que fazer a montagem ali do corte, mas você consegue dar saída assim tranquilamente. A única coisa é que ela teria que trabalhar em conjunto ali com a nossa linha de corte, né? Perfeito. Ela... E eu conseguiria fazer também, pelo que você citou, colocando imagens, eu conseguiria fazer crachás, por exemplo, para as empresas. Sim. Eu tenho o dado variado da foto e de dados pessoais das pessoas que trabalham dentro de uma empresa. Pode ser foto, pode ser uma logo, né? Às vezes o cara quer fazer um cartão com 5, sei lá, o cara tem a mesma empresa, mas tem 2, 3 departamentos, quer colocar alguma coisa assim, dá para trabalhar assim também. Então, qualquer imagem que você queira, você só delimita o campo ali onde você quer o tamanho, salva os arquivos de forma separada, nomeado certinho, coloca no arquivo do Excel, e esse arquivo do Excel é carregado dentro do Rasterlink. Legal, bacana. Antes ele era feito tudo manual, né? Teria que ser feito de forma manual. Se você não tivesse um software dedicado para isso mesmo, teria que ser feito de forma 1 a 1, montar um por um dentro do software de edição, levaria um belo tempo aí para o operador. Não, bacana. Acho que é uma ferramenta que ajuda bastante no dia a dia dos nossos clientes. Eu vou passar muito rapidamente pela parte das aplicações, por serem bastante convencionais no mercado de comunicação visual, para o André poder dar mais ênfase à parte do consumo de tinta. Então, as aplicações, pensando no equipamento solvente, são as mais convencionais de comunicação visual, como um ponto de venda, um banner, um backlight. Aí tem uma parte mais de criatividade, mas todos eles focando em comunicação visual. Envelopamento de veículo, pode ser uma decoração de ambiente, né? Então fazer a parede de uma academia, enfim, qualquer coisa, decorar uma empresa. O que é importante citar é que
O foco do equipamento, ele é basicamente lona e vinil, porém, todos os outros equipamentos tratados para impressão solvente seriam possíveis de serem impressos aqui no equipamento. E aqui, por último, a gente deixou uma aplicação que, para o mercado de comunicação visual, não é muito convencional, mas que o mercado têxtil usa bastante, que é o transfer. Né? Então, é possível fazer transfer unindo o nosso equipamento com a plotter de recorte CG da Mimac. Então, eu imprimo num filme de transferência, corto na CG e consigo fazer o transfer aí para as camisetas. Vai ter um, a gente vai ter no vídeo ali, vai aparecer um processo ali mais ou menos, imprimindo, cortando e colocando na camiseta. Bacana. Agora, André, queria que, acho que os nossos clientes, eles sempre nos questionam bastante sobre produtividade, eles nos questionam muito sobre cabeça, produtividade e custo de impressão, certo? Sim. Então, queria que você mostrasse para a gente aí, acho que a gente tem umas 10 artes, umas 8 a 10 artes, mostrando características diferentes, queria que você falasse um pouquinho, rapidamente, sobre cada contexto de arte e o consumo que está gerando, para a gente lá na frente mostrar um consumo médio do equipamento. Sim. Só o pessoal que está perguntando ali no chat, eu já volto a responder, tá? Então, falando aqui dessas artes, o que eu fiz aqui? Eu escolhi algumas artes tentando replicar o dia a dia da comunicação visual, que é o grosso do nosso cliente aqui, né? A maioria dos nossos clientes aqui, para a linha solvente, seria comunicação visual. Então, eu tentei replicar o máximo que eu pude ali, assim, perto, né, de uma realidade que eles trabalham no dia a dia. Então, eu trabalhei com alguns arquivos em vetores. Vocês vão ver aqui, eles meio que se repetem. O que eu mudei bastante foi a questão da cobertura, né? Então, por exemplo, esse arquivo aqui, ele tem uma cobertura ali de 100% de magenta, com uns 80, 70 de cian ali para dar esse roxo, né? O laranja também é uma cor carregada, que é uma cor composta. Então, a gente vai aqui desde 300 por 900, 3 passos, num consumo de 11 ml num metro quadrado desse arquivo, né, em 1 por 1, para até 13 ml em 12 passadas, né? Então, você vê que mesmo aumentando muito a qualidade, você não vai mudar muito assim o consumo, né? Até fazendo um comparativo aqui, você vê que em 6 passes aqui eu consumo mais do que em 8 passes, e muitas imagens vocês vão ver isso, e é aquela questão isso envolve, além da cobertura, aquela questão dos pontos, né, variáveis, né? Então, quando você está usando menos resolução, menos passada, você tem pontos maiores, você gasta às vezes mais tinta para cobrir uma área que você está cobrindo com uma resolução maior, né? Então, uma resolução maior, às vezes você gasta menos tinta para cobrir a mesma área, porque você tem mais pontos dispersos ali, você tem mais fechamento de ponto, menos o fundo da mídia você vê, né? Então, o pessoal que achar estranho falar, pô, o consumo de 6 passos é mais alto que de 8, em algumas imagens vão ser por conta disso, tá? Então, vamos na próxima. Essa daqui, você vê que ela já está um pouquinho, apesar de ela estar 100% ali, né? Você vê que é um pouquinho menos carregado, o consumo é um pouco menor. Então, o fundo ainda assim não é puro, né? Nós temos ali magenta, nós temos ali amarelo bastante, temos um pouco de magenta. Nós estamos indo aqui entre 10 e 11 ml no consumo dessa imagem. Só no final eu vou mostrar aqui para vocês, eu estou falando aqui essas imagens, mas vai fazer sentido porque eu vou pegar todas essas imagens, a gente vai fazer eu fiz uma soma ali delas, né? E aí tirei uma média do consumo e do custo ali por resolução, para vocês terem ideia do que dá para trabalhar com ela. Então, essa imagem já é um pouquinho mais carregada, então estamos indo aqui entre 14 e 16 ml, né? Aqui, por exemplo, é um vetor, tá? Um vetor com fundo vermelho bem carregado. Então, o vermelho aqui nós temos pelo menos ali 200% de cobertura, que é 100 de magenta e 100 de amarelo. Então, é uma imagem bem carregada. Todo mundo sabe a dificuldade que tem de trabalhar com imagens assim. Estamos indo aqui entre 15 e 17 ml. Aqui, ó, você vê que já é um fundo, né, muito parecido com o outro, só que sem tanto amarelo. Aqui nós temos aqui mais magenta, né, eu deixei mais predominante magenta, você vê que já caiu uma média de 5 ml, então temos aqui entre 10 e 13 ml.
Aqui também, ó, apesar dele ser bastante, tem bastante elemento, né, bastante colorido, ele tem uma cobertura um pouco menor, então aqui a gente já vai entre 8 e 9 ml, então no final vocês vão ver que a média que a gente tem aqui é muito boa, né. Aqui uma imagem, né, já temos uma imagem bem carregada, então eu acredito que remeta bem o dia a dia do pessoal de comunicação visual. Estamos indo aqui entre 14 e 15 ml, 14 e 17 no caso, né? O 6 passos foi em 17. Aqui uma imagem com, a cobertura dela é 100%, né? Bastante, né? Não é 100% da imagem, mas é uma cobertura grande, né? Você tem bastante elemento, mas por ela ter pouca cor, tem mais espaço em branco, você vê que ela já cai para 5, 5,5 aqui no consumo. Aqui também ó, já tem uma imagem que ela não é tão carregada, apesar de ter bastante elemento ali vermelho, tem ali umas cores aqui mais embaixo, né? Então estamos indo entre 9 e 11 ml. Aqui já é uma imagem bem mais carregada, um fundo mais escuro, né? Uma imagem puxando um pouco mais carregada mesmo, sem muita sombra, né, mais chapada aqui na lateral, então estamos indo entre 13 e 16 ml no consumo no metro quadrado. Aqui ainda continua uma imagem um pouco mais carregada, entre 13 e 16 também, você vê que mesmo mudando a imagem assim, você vê que o consumo é um pouco parecido. Aqui uma imagem preta e branca, tá, tem muita gente que trabalha com bastante imagem assim, então eu tive que colocar uma para ter uma ideia, então ela variando aqui entre 7 e 8 ml quadrados no metro. O André, sim. O objetivo foi mostrar diversos tipos diferentes de impressão que estão dentro do dia a dia do cliente, sim. certo? Então aqui é uma impressão acredito. preta e branca, aí tem vetor, tem imagem, tem impressão carregada, tem impressão com menos carga de cor, mas assim, a gente vai mostrar, o próximo slide ele vai mostrar a média de consumo, mas mais importante do que qualquer coisa é o cliente trazer para a gente as necessidades que ele tem no dia a dia para a gente poder simular isso, certo? Exatamente isso. Então vamos lá. E aqui no final eu fiz, né, uma média. O que é a média? Eu somei todas as imagens, dividi pelo número de imagens impressas e calculei aqui. Então nós temos aqui uma média, você vê que em 300 por 903 passos aqui nós temos R$ 4,09 aqui de custo por metro quadrado. Em 6 passes eu estou indo para R$ 5,13. Você vê aquilo que eu falei lá no começo. Em 6 passes eu tenho um custo mais alto do que em 3, do que em 8, do que em 12. Por quê? Porque nesta qualidade aqui, para atingir uma velocidade mais alta, com uma resolução menor, eu acabo jogando mais carga de tinta para compensar o fechamento de ponto, tudo, e questão de cobertura, então eu acabo tendo um consumo maior do que o 8 passes, né? No caso aqui, eu tenho um custo aqui no 8 passes de R$ 4,56 por metro quadrado, e em 12 passes nós temos aqui um custo de R$ 4,60. E aqui a média na lateral seria que na direita seria que a média por ml, né, de consumo. Então, em 3 passes dentro dessas imagens que eu mostrei aqui para vocês, temos aqui uma média de consumo de 11 ml, em 6 passes em 13,8 ml, em 8 passes em 12,3 e em 8 passes 12,3 e em 12 passes 12,42. Então, você vê que o consumo aqui, tanto em 8 quanto 12 aqui, assim, ele é próximo, né? Até questão de custo, entre 3, 6, 8 e 12. Então, às vezes é até legal olhar e falar, pô, eu preciso... eu já tive clientes que o pessoal queria rodar na velocidade mais rápida que ele podia, só que ele trabalhava 2, 3 horas por dia com a máquina dele, né? Então, às vezes, é legal olhar por esse lado aqui e falar, eu vou trabalhar mais 1 hora com a minha máquina, mas eu vou entregar mais qualidade, vou ter um custo melhor. Então, esse comparativo é para mais situar vocês assim no que a máquina pode entregar, né? Legal, bacana. Acho que mostra bem o dia a dia aí dos nossos gráficos. Então vamos lá. A gente preparou aqui um vídeo demonstração do equipamento. Eu vou deixar rodando o vídeo na qual o André fala um pouquinho mais sobre
algumas características da máquina. Em seguida, a gente volta para tirar algumas dúvidas, para responder algumas perguntas aí do chat, tá bom, André? Sim. Bom dia a todos, meu nome é André Molnar, eu sou analista de produtos aqui da Mimac Brasil e hoje eu vim apresentar o nosso lançamento na linha Solvente, o equipamento JV100 160. É um equipamento com 2 cabeças escalonadas para pequenos e médios formatos. Esta configuração nos permite trabalhar com uma alta qualidade, produtividade e uma operação estável em velocidades de até 62,9 metros quadrados hora na qualidade rascunho. Agora vocês estão vendo na tela a impressão de 3, 6 e 8 passadas. Com cores vivas e bastante intensidade, a nova tinta CS250 da Mimac, além da secagem rápida, possibilita uma grande capacidade de produção com um custo bem acessível. Devido à sua velocidade de impressão, a nova JV100 é perfeita para trabalhar em combo com a nossa linha de plotter de recorte, para você que busca qualidade e produtividade na impressão e recorte de materiais. O novo Rasterlink 7 conta agora com uma nova função de dados variáveis, permitindo agora ter mais agilidade e rapidez no fluxo de trabalhos que exigem esta demanda. Como pode ver, esse fluxo fica muito mais fácil e rápido do que ter que adicionar cada informação no layout dentro do software de edição, como Corel ou Illustrator. A JV100 conta com o NEPS 4, sistema de passadas Mimac, que dispara gotas dispersas, reduzindo as marcas de passada durante a impressão. É o que possibilita o equipamento produzir com alta qualidade, mesmo em grandes velocidades. Com o painel em LCD colorido, ele contém bastante informação. Por exemplo, a altura de cabeça, largura da mídia, temperatura do pré de todos os aquecedores, sendo o pré, do print e no pós. Tem aqui o nível de tinta que você tem dentro da máquina e alguns outros menus. Neste menu, nós podemos acessar alguns submenus, como o Setup de mídias. O Setup de mídias, nós podemos configurar até 4 diferentes mídias dentro do equipamento. Eu posso configurar no Setup 1 lona, Setup 2 adesivo, Setup 3 transfer e Setup 4 um papel fotográfico. E podemos também acessar outros menus, como manutenção, setup de máquina, entre outros. Voltando ao setup de mídias, eu vou mostrar as 2 configurações que precisam ser feitas para você ter uma qualidade na impressão. Uma delas é o Feed Comp e a outra é o Drop Position Correct. O Feed Comp é um ajuste no material que você faz no sentido da alimentação da mídia. Como as mídias têm um peso diferente a ser tracionado, o ideal é que se faça o ajuste para cada um. Por isso, nós temos aqui algumas opções para trabalhar. Outro ajuste que deve ser feito é o Drop Position Correct, ou bidirecional. Ele é o sincronismo, que o carro vai dar o disparo da gota na ida e na volta da impressão. Além desses 2 ajustes no painel, nós contamos com o ajuste de autocorreção, conhecido como DAS. Esta nova função permite ao usuário realizar os 2 ajustes necessários para realizar uma impressão com qualidade de forma automática. Você apenas vem aqui no painel, pede o autoajuste, você escolhe resolução, se você quer o feed, se você quer só o drop. No caso aqui eu vou pedir para ele fazer todos os ajustes. E ele vai começar a imprimir o ajuste automaticamente.
Bom, gente, esta foi uma breve explicação do nosso lançamento. Caso tenham interesse e queiram conhecer a máquina, contate o nosso comercial. Agradeço a todos pela disposição de ter ficado até agora e vamos seguir com as dúvidas. Bom, pessoal, a ideia era conseguir mostrar um pouquinho das ferramentas na própria máquina, né? O André mostrou para a gente algumas ferramentas. Então, agora a gente está caminhando aí para o final do nosso bate-papo, tem mais alguns minutinhos aí para a gente conversar, a gente está selecionando algumas dúvidas para a gente responder. Temos aqui uma pergunta do Helder, de duração média das cabeças de impressão. A gente tem como garantia, a base do equipamento é garantia de 1 ano, então, todas as peças do equipamento, elas são garantidas por 1 ano, desde que haja o uso dos insumos originais e da execução das manutenções preventivas, inclusive a cabeça de impressão. Então, essa cabeça, nesse primeiro momento, ela está garantida durante 1 ano de trabalho. E sobre a durabilidade média da cabeça de impressão, isso é muito difícil da gente conseguir passar qualquer tipo de informação, porque depende muito da forma de uso da própria cabeça, dos cuidados diários que as empresas têm com o equipamento em si, com as manutenções preventivas, com a realização das limpezas periódicas. Então, é bastante complicado a gente colocar um prazo médio de durabilidade, mas a gente garante 1 ano na cabeça de impressão. André, você ajuda o Wagner? Já respondi, mas como eu falei, o equipamento ele tem as limpezas automáticas, né? Você pode colocar mais ciclos de limpeza ou menos ciclos conforme o teu uso, né? Então, eu vou ficar ali há uma semana, 3, 4 dias de feriado, você aumenta o ciclo de limpeza periódica que ela vai fazer e quando você volta ao trabalho, você diminui um pouco esse ciclo de limpezas que ela vai fazer durante o dia sozinha, né? Lembrando que os equipamentos da Mimax, você nunca desliga ele total, né? Você sempre desliga o equipamento no botão na frente, mas ele ainda continua ligado, ele realiza circulação de tinta, limpeza automática, ele faz todo um processo, a máquina não fica parada, né? Ela não está desligada, né? Então ela só está em modo de repouso. Então, dessa forma você consegue ocorrer não entupimento, né? Não deixá-la parada, né? A gente viu que tem mais algumas... Temos mais uma pergunta aí. Do Eduardo. Muita tecnologia agregada à máquina. Quais as principais diferenças em relação a concorrentes? E tem uma outra agora, fazendo a divisão da máquina, entrando na linha de JV300, já tem essa mudança? Eu estou escrevendo para ele, mas podemos responder também. Então, o João está perguntando também se a gente vai tirar os equipamentos JV300 e JV150 de linha. João, no momento a gente tem equipamentos JV150 e JV300 normalmente em estoque. Mesmo que aconteça qualquer tipo de mudança, legalmente existe prazo de manutenção de peças em estoque, de manutenção de suporte, de manutenção de consumíveis, de manutenção de tintas, enfim. Então, não tem nada que você precise se preocupar nesse momento sobre qualquer tipo de problema que você possa vir a ter com o JV150 ou JV300 na questão de abastecimento de suporte, de tinta, de insumo, de qualquer coisa. Então, você vai estar 100% atendido aí pela Mimac diretamente. Até porque, né, Danilo, às vezes a pessoa pode ter medo de que vai trocar a tinta, como é que eu vou ficar, né? A gente ainda está seguindo com essa tinta na linha CJV, a linha CJV não vai sair, tá? É a nossa a linha de impressão e recorte, então
é a nova linha 100, ela está trazendo novas coisas, não quer dizer que a gente Ela vai vem para complementar a tudo, nossa linha de produtos, né? não vai descontinuar o que a gente já tem de forma brusca, dessa forma, né? Tem alguns equipamentos que podem ser substituídos, mas de qualquer forma, o pessoal compra BS3, trabalha com a CJV, pode ficar tranquilo que a gente vai continuar, tá? Legal. Para finalizar, tem mais 3 minutinhos aí. A gente Tem umas perguntas legais aqui, né? O Israel está perguntando se já vem com um tanque de tinta, se ela não vai trabalhar com cartuchos, então, eu não sei se ficou claro ali, agora ela vem por litro, né? Ela vem aquele próprio pote de tinta ali que a gente mostrou no slide, no vídeo, ele você só troca ele, você tira a tampa, põe um bocal nele e coloca o próprio pote ali na máquina, né, de 1 litro, então seria como se fosse um mini bulk aí, né? Já vem ali já vem preparado para 1 litro de tinta, então realmente não é mais cartucho, tá? E para a gente finalizar, André, vamos finalizar com a pergunta da Juliana, onde comprar a máquina e se já está disponível. Sim, nós temos disponibilidade imediata para fornecimento tanto de equipamento como de tinta, enfim, já tem toda a estrutura pronta para venda. E onde comprar, a gente trabalha basicamente através de canais de distribuição. Lá no início eu mostrei que, apesar de nós termos as 5 filiais da Mimac pelo Brasil, essas filiais elas dão suporte aos canais de distribuição, e esses canais você pode consultar nos sites e nas mídias da Mimac, são regionais, estão por todo o Brasil, e conseguem dar o suporte tanto à venda como manutenções, como venda de insumo. Então, quanto mais próximo a empresa estiver de você, melhor vai ser o suporte aí e o atendimento. A gente tem algumas outras perguntas, a gente se compromete a responder às pessoas de forma privada e, de qualquer forma, fica o convite para que as pessoas visitem as nossas mídias. Fica aqui o nosso agradecimento pelo tempo. Obrigado, André, pelas explicações, pelo comprometimento aí em dar suporte ao mercado. E ficam aqui os nossos contatos, né, André? Quem tiver dúvida, alguma coisa sobre a máquina, funcionamento, pode perguntar aqui para mim. Tiver dúvida de preço, essas coisas aí, pergunta mais para o Danilo. Mas estamos aqui os contatos, fiquem à vontade para chamar, tá bom? Fica o convite para visitar os nossos showrooms, para levar seus materiais, para fazerem testes, para conhecer o equipamento. Sim. O equipamento já tá com possibilidade de realização de demonstração. E para finalizar, fica aqui as nossas mídias sociais para que todos possam nos acompanhar. Queria agradecer a todos, muito obrigado. Um abraço, André, obrigado aí pelo suporte. Obrigado, e a gente se encontra nos próximos webinars. Um abraço. Até.